A história de fé de hoje ela é muito prática e ela revela nas entrelinhas a importância que eu e você temos neste mundo. Eu faço questão de fazer essa observação que eu vou retomar daqui a pouco no final da história. Diz o seguinte, diz que certa vez um jornalista que se dizia ateu foi fazer uma matéria interessante, uma matéria importante lá sobre o Rio São Francisco. E ele precisou então de um canoeiro para atravessar de uma margem para outra. E quando ele iniciou essa travessia, percebeu que o canoeiro, um homem simples, humilde, ele remava com 2 remos. E no remo da mão direita, por exemplo, o jornalista percebeu que estava escrito o nome Deus. No remo da mão esquerda, que ele remava com a mão esquerda, estava escrito o nome Eu. E ele remava e remava, e o barquinho ia vencendo, rompendo o velho Chico. Bem, a certa altura, o jornalista se virou para o canoeiro e disse assim, se você fosse um homem com mais informação, meu senhor, o senhor perceberia que nós não precisamos de Deus. Que tudo o que nós quisermos neste mundo, com a habilidade, a tecnologia, o entendimento que temos, as habilidades que temos, nós facilmente conseguiríamos sem Deus. E vamos conseguir sem Deus. Deus é uma invenção da nossa cabeça. Não há necessidade, isso é bobeira. O canoeiro, e ficou guardando, vendo o que aquele homem simples do Nordeste iria dizer para ele. O canoeiro não disse nada. Ele simplesmente pegou o remo, que estava escrito Deus, recolheu ele para dentro do barquinho e continuou remando somente com o remo que estava escrito Eu. Como era um remo só, o barquinho começou a dar voltas em círculo. E deu 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Depois de alguns minutos, o barquinho colocou novamente o remo escrito Deus e disse assim, se nós ficarmos apenas com o nosso eu, com as nossas habilidades, com o nosso egoísmo, com o nosso jeito de ser e entender o mundo, dificilmente nós chegaremos a algum lugar. Terminou a travessia e deixou o ateu na outra margem. Eu não sei dizer se isso impressionou o ateu, se ele reviu os seus conceitos, se ele se dispôs a acreditar em Deus. Mas uma certeza eu tenho. Não importa quem está no barco. Não importa se quem está no barco, quantas pessoas que estão no barco creem efetivamente em Deus. Mas se nós que cremos pararmos de remar com as 2 mãos, esse mundo, ele perde o rumo. E muitas vezes é o que está acontecendo no mundo de hoje. Por isso, eu avalio a história assim. A importância que você e eu temos neste mundo. Estamos todos no mesmo barco. Os ateus vão ficar o tempo inteiro nos questionando. Questionando a você, questionando a mim. Sobre a nossa fé, sobre os nossos valores, sobre os nossos conceitos. Mas se nós abrirmos mãos de Deus, não só nós nos perderemos, mas os ateus, os agnósticos, aqueles que estão no mesmo barquinho, se perderão junto conosco. Na verdade, já estão perdidos. Graças ao povo de fé, ao povo com fé, é que nós conseguimos diariamente atravessar e, sem dúvida nenhuma, levaremos toda a humanidade até o outro lado da margem em segurança. Essa travessia, essa passagem, nós chamamos de Páscoa. Que Deus abençoe.